Boa tarde, sétimo ano, 703. Vamos para mais uma correção aí da aula anterior que eu pedi as atividades, certo? Na videoaula eu ou nós conversamos sobre, né, alguns itens das páginas 2, 3 e 4. E aí eu pedi as atividades da página 5. Então vamos lá. Eu acredito que isso aqui eu já deva ter falado com vocês, né? Ele abordou lá um tema, né, uma tabela, umas informações sobre criação e extinção de vagas de trabalho, e aqui ele faz alguma análise daquela tabela. Ele usa as palavras quíntuplo e triplo. E na letra A, ele pergunta se as palavras em destaque estão relacionadas com qual operação em matemática. Toda vez que eu falo quíntuplo, triplo, quádruplo, sextuplo, eu automaticamente eu penso na ideia de multiplicação, correto? Mas se é multiplicação, eu também posso associar a ideia de múltiplo, ok? Na letra B, você aprendeu sobre múltiplos e divisores lá no sexto ano. Ele quer que você escreva uma ou duas frases para explicar a relação que existe entre essas duas ideias. Bom, para eu encontrar múltiplo, eu multiplico dois números. Lembra disso? Para eu encontrar um múltiplo, eu multiplico um número pelo outro. Então, por exemplo, se eu fizer 2 vezes 4, eu encontro o 8. Então, eu digo que 8 é múltiplo de quem? O 8 é múltiplo do 4 e também é múltiplo do 2, correto? Beleza. Se o 4 é 8, se o 8 é múltiplo do 2 e do 4, então a gente diz também que o 2 e o 4 são fatores do 8. E ser fator é ser divisor. É essa a ideia que ele quer que você associe na letra B, que você faça referência à ideia entre fator e divisor, tá certo? Então, se dois números são fatores de um número, este número é múltiplo desses fatores e esses fatores são divisores do resultado. Ele quer que você associe as ideias fator, divisor e múltiplo. Formule as suas frases aí da melhor maneira possível, correto? Retome a videoaula a hora que precisar, tá em mãos, né? Na página 4, ele coloca o seguinte: ao afirmarmos que se um número tem 0, 2, 4, 6 ou 8 na ordem das unidades, ele é divisível por 2. Estamos afirmando que 2 é divisor desse número, correto? Ao mesmo tempo, afirmamos que, para ser múltiplo de 2, o número deve ter 0, 2, 4, 6 ou 8 na ordem das unidades. Então, como eu estou usando isso para verificar ser múltiplo, isso é chamado de critério de multiplicidade, correto? Então, critérios de divisibilidade também serve para eu verificar se o número é múltiplo do outro. Então, vamos lá. Escolha outro critério de divisibilidade e escreva o critério de multiplicidade correspondente. Nossa, que palavrinhas difíceis, professora. Não, é só lembrar o conceito, tá? Critério de divisibilidade e multiplicidade. Multiplicidade está relacionada à multiplicação, divisibilidade à divisão, correto? São várias opções. A gente pode escolher o 3, o 5, o 6, né? Tem vários, né? Nas páginas anteriores aí, ele te deu o resumo dos critérios. Bom, vamos usar o 5, por exemplo? Pode ser? Tá bom. Para que um número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5, não é isso? Bom, então, para um número ser múltiplo de 5, ele deve terminar em quanto? Em 0 ou
5. Para um número ser divisível por 3, a gente verifica se a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Então, para verificar se esse número é múltiplo de 3, você procede da mesma maneira, ou seja, verifica se a soma dos seus algarismos são múltiplos do 3. Ou seja, 2.438. Para eu verificar se ele é múltiplo do 3, eu vou usar os critérios de divisibilidade, mas aqui vai ser chamado de critério de multiplicidade, porque eu quero verificar se é múltiplo. O que eu vou fazer? 2 mais 4 mais 3 mais 8. Então, soma-se os algarismos dos números. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 8, 17. Eu posso continuar. 1 mais 7, 8. 8 é múltiplo do 3? Não. Então, 2.438 também não será. Ok? Critério de multiplicidade. Se eu colocar 2.439 e somar, 9 mais 2, 11. Com 4, 15. Com 3, 18. 1 mais 8, eu posso verificar aqui de uma vez. Mais 1 mais 8 é 9. 9 é múltiplo do 3? É. Então, 2.439 também é múltiplo do 3. É isso que ele quer aí nessa questão. Ainda na página 4, e que foi falado na aula de abertura, né, da unidade, nós conversamos sobre essas em destaque. Eu deixei uma dica para que você pudesse responder. 12 e 8 são múltiplos de 4. E 8 vezes 12 é 96. Eu multipliquei dois múltiplos. De quem? Do 4. Então, o resultado da multiplicação também vai ser múltiplo dele. Correto? 4 é divisor de 12 e de 8. Então, o resultado de 8 vezes 12, o 2 também vai ser divisor dele. Tá certo? Ele te pediu para que você escrevesse isso para esses valores, tá? Na letra A e na letra B. Eu coloquei maior porque eu acho que visualiza melhor. Bom, de acordo com o que ele solicitou, o 5, 10 e o 35. Se você olhar lá o destaque, ele começa com os maiores. 10 e 35, o que eles são em relação a 5? Eles são múltiplos. Eles são múltiplos do 5. E se eu multiplicar dois múltiplos do 5, eu vou obter outro múltiplo de 5. Então, portanto, o 350 também é múltiplo de 5. Em relação ao menor, o que o 5 é em relação ao 10 e o 35? Ele não pode ser múltiplo porque ele é menor do que o 10 e menor do que o 5, tá certo? E os múltiplos de um número menores do que ele é o 0 ou 5. Isso falando em números naturais. 5 é divisor de 10 e de 35. Portanto, ele também é divisor de 350. Porque 350 é o resultado da multiplicação entre o 10 e o 35. Na letra B, 60, 6, 12. Aí a gente começa dos dois maiores. 60 e o 12 são múltiplos do 6, porque eles são divisíveis por 6. Então, o que acontece? Se eu multiplicar esses dois valores, que são múltiplos do 6, o resultado, 720, também vai ser múltiplo do 6. Ou seja, quando eu multiplico múltiplos de um número, eu obtenho outro múltiplo desse mesmo número. Em relação ao 6, que é o menor, o 6 é divisor do 60 e também do 12. Correto? Portanto, ele também é divisor da multiplicação entre o 12 e o 60, que vai ser 720. Essa é a questão da página 4, tá? Letra A e letra B.
Na página 5, ele te pede, lembrando que o nosso sistema é um sistema decimal, para que você explique o porquê que todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Tudo bem? Bom, o que acontece? No nosso sistema de numeração, os agrupamentos são feitos de 10 em 10. E também sabemos que o 5 é fator do 10. Se o 5 é fator do 10, ele é divisor do 10 e também é divisor dos múltiplos de 10. Nossa, professora, não entendi. Então, tá bom. Vamos tentar aqui. Quando... Não é aqui que eu coloquei. Vamos aqui mesmo. O que acontece? No nosso sistema de numeração, a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E para formar estas ordens, o que acontece? Se são exatas, eu vou ter 10, uma dezena, 100, uma centena, 1000, uma unidade de milhar, não é isso? E assim sucessivamente. Então, esses valores aqui, ó, são múltiplos do 10. É isso que eu estou falando com vocês. O nosso sistema é formado de 10 em 10. Quando vocês aprenderam lá no primeiro aninho, quando eu tinha 10 unidades, eu formava uma dezena, que é 10. Tá certo? Quando eu tinha 10 dezenas, eu formava uma centena, que são 100 unidades. Agrupamentos de 10 em 10. Correto? Lembrando que o 5 é fator de 10. Então, 10 é divisível por 5. E 10 termina em 0. O 100 é múltiplo de 10. Então, 100 é divisível por 5. 1000 termina com 0 e 1000 é divisível por 5. Mas para melhorar um pouquinho mais, o que a gente vai fazer? Um agrupamento. Senhor do Bom Jesus, toda confusa de novo. Aqui. Coloquei para vocês aqui. Vamos dar um exemplo, tá? A gente vai fazer agrupamentos de 10 em 10, para você entender entender melhor o que eu estou tentando te falar. O 870 decomposto em grupos de 10 é 87 vezes 10. Eu sei que esse valor é divisível por 5, porque o 5 é fator do 10, correto? Então, esse valor é divisível por 5. 495 em grupos de 10 é 49 vezes o 10. Então, esse valor, quando multiplicado por 10, é divisível por 10. Então, também vai ser divisível por 5. Ok. Todos os dois vai terminar com 0. Aqui também vai ser múltiplo do 10, então vai ser divisível por 5. Então, terminou com 0, todos foram divisíveis por 5. Mas vai faltar o resto. No resto da divisão por 10, o que pode acontecer com ele? Pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, no máximo, até quem? Vamos lá, uma caixa de bis para quem me falar mais rápido. Vai até o 9, porque o resto não pode ser nem igual, nem menor, nem igual, nem maior do que o divisor, que no caso é 10, tá certo? Então, olhando aqui, do 0 ao 9, quem são os múltiplos do 5? O 0 e o próprio 5. Então, quem vai ser divisível por 5? Todos os que terminar quando eu faço agrupamento e tiver resto 0 ou 5.
Por isso, o critério de divisibilidade por 5 é todo número que termina com 0 ou 5. Ah, professora, mas eu não precisava saber disso não, eu já decorei. Tudo bem, mas precisou, tá vendo? O autor te pediu. Mas, enfim, vamos para a próxima. Número 3. A número 3, ele pede que você, a partir de um múltiplo dado, que é 84.063.861, você verifique quais valores são múltiplos do 17. Não são esses eu só coloquei como exemplo. São esses aqui, ó. Ele quer saber quais desses números são múltiplos do número 17. Mas ele te deu um aqui, ó. Isso aqui é múltiplo do 17, por quê? Isso é resultado da multiplicação por 17. Então, ele é múltiplo. Como verificar se um número é múltiplo a partir de um já conhecido? Eu posso pegar isso aqui e dividir por 17. Se a divisão for exata, é múltiplo. Se não, não é. Mas eu posso também fazer somas ou subtrações. Eu posso pegar um múltiplo dado, que é este, e somar mais 17, para verificar se dá isso. Se não der, eu posso somar o resultado mais 17, para verificar se dá. Ou eu posso subtrair, correto? Por exemplo, 844, 817. Aqui, esse valor é maior, correto? Então, ao invés de somar, eu posso subtrair para ver se chega aqui, ó. Então, fica a seu critério. Eu vou fazer com um número menor por causa do tempo de duração do vídeo, tá bom? Bom, eu coloquei para vocês como exemplo 2 vezes 14 são 28. Então, o 28 é múltiplo do 14 e é múltiplo do 2. Eu quero verificar quais são múltiplos do 28. Eu tenho a opção de múltiplos de quem? Do 14, desculpa, não é 28, são 14. Eu tenho a opção de pegar o 28 e ir somando com 14 para verificar se dá isso. Então, 28 mais 14, 8 mais 4, 12, vai 1. 2 mais 2, 4. Então, 42 é múltiplo do 14. No próximo, 14. O 14 é menor. Então, eu posso fazer 28 menos 14. 8 menos 4, 4. 2 menos 1, deu quanto? 1. 14. Então, 14 é múltiplo do 14. Tá certo? Eu posso subtrair ou eu posso somar. Claro que geralmente o aluno opina pela adição. O 40 é múltiplo do 14? Lembrando, você pode pegar 40 e dividir por 14 e verificar essa divisão exata. Mas você pode pegar 28 e somar com 14. Só que nós já somamos. E quando somamos, dá um número maior, 42. Então, isso aqui, 40, não é múltiplo. 36 é múltiplo do 14? Podemos somar, né? Posso somar um múltiplo já dado com quem? Com 14. Só que quando eu somo 28 com 14, dá 42. Então, 36 é múltiplo do 14? Também não. A mesma coisa você vai fazer com o 52. 28 mais 14 deu 42. Então, eu vou tornar a somar com 14. 2 e 4, 6, 56. Foi maior. Então, 52 é múltiplo? Não, senhor. A questão 4, né? Questão 4, da página 5. Ele coloca para vocês, eu acho que eu dei a dica na aula de introdução, ele coloca para vocês um lembrete da relação fundamental da divisão.
Vamos relembrar. 479 dividido por 8 dá 59 e sobra 7. Nome dos termos: dividendo, divisor, resultado é chamado de quociente e o resto. A relação fundamental nada mais é do que vocês chamam de prova real. Para eu verificar, o que eu tenho que fazer? Divisor vezes o quociente, mais o resto tem que ser igual ao dividendo. Correto? Qualquer dúvida, retome. Ele coloca lá embaixo, ó. Divisor vezes quociente mais resto é igual ao dividendo. O que é pedido? Ele diz que essas igualdades são todas verdadeiras. Todas são verdadeiras. Então, ele está falando com você assim, é besteira fazer conta, porque vai dar o resultado. Porque ele garantiu que são verdadeiras. Considere o primeiro número como divisor e verifique quais deles representam divisões. Ok, vamos para cá. Tá aqui. O que acontece? Relação fundamental da divisão. Divisor vezes o quociente mais o resto tem que ser igual ao dividendo. Ah, professora, mas ele colocou números. Você está colocando letras. Mas eu só estou te explicando que o 12 é o divisor, o 37 é o quociente e o 12 é o resto. E o 456 é o dividendo. O que a gente sabe em relação à divisão? Nós sabemos que numa divisão o resto não pode ser maior nem ser igual ao resto. Então, analisa comigo. Isso aqui é divisor. Isso aqui é resto. O divisor pode ser igual ao resto? De forma alguma. Então, isso aqui representa divisão? Não representa mesmo. Correto? Quem é aqui, ó? Mesma relação. O 9 é o divisor, o 1 é o resto. Aqui é o dividendo. Divisor é 9, resto é 1. O resto é menor do que o divisor? Sim. Então, isso representa uma divisão? Representa. Porque ela atende à relação fundamental. Divisor, 28. Resto, 30. Pode acontecer isso? De forma alguma, eu não posso ter resto 30. Então, o que acontece? Isso não representa divisão. Na próxima, divisor e resto. O resto pode ser zero? Claro que pode. Divisão exata. Então, isso aqui representa divisão. Nesse caso, dividendo e resto. Dividendo 36, 37, resto 12. Representa ou não representa divisão? O resto é menor do que o divisor. Então, representa sim. Ok? E a última, ufa! Na última eu não coloquei, não. Eu coloquei aqui porque eu gostei desse dedinho, né? Gostei muito dele, tá parecido com o meu, ó. O que acontece? Questão 5. Embaixo de um dedo indicador está escondido um número que não é divisível por 3. Vou até marcar. É o que vocês devem fazer. Está escondido um número que não é divisível por 3. Letra A. É possível que o dobro desse número seja divisível por 3? Vamos imaginar. Lá debaixo do indicador está o número 5, que não é divisível por 3. Por que ele não é divisível por 3? Porque resta 2. É possível que o dobro desse número seja divisível por 3? Dobro de 10. Já pus um resultado, né? Novidade. 2 vezes 5 são 10. 10 é divisível por 3? Não.
Então, a resposta da letra A: é possível que o dobro desse número seja divisível por 3? Não, porque o dobro de um número que não é divisível por 3 também não vai ser divisível por 3. Letra B: é possível que o triplo desse número seja divisível por 3? Claro que sim, porque o triplo não é 3 vezes, não é multiplicar por 3. Então, o triplo de qualquer número sempre vai ser divisível por 3. Vamos ver? Ó, o número era o 5. O triplo dele é 3 vezes 5, que dá quanto? 15. O 15 é divisível por 3? É. Todo número multiplicado por 3 é divisível por 3. Letra C. Escolha um número de 3 algarismos. 3 algarismos. 1, 2, 3. Correto? Vou escolher um número de 3 algarismos para ser o número que está escondido nesse dedo. Então, eu tenho que lembrar que esse número escolhido não pode ser divisível por 3. Se eu escolher 648, correto? 648. Ele é divisível por 3. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. É divisível, então ele não serve. Então, se eu escolher 134, 134. 7 e 1, 8. É divisível por 3? Não. Então, eu escolhi o 134. Você vai ter várias opções aí, cada um vai escolher um. Aí, o que eles querem? Qual dessas situações se aplica ao número que você escolheu? Assinale-a, ou esta opção ou aquela. No meu caso, o que acontece? Se eu dividir 134 por 3, 134, 13 vai dar 4, sobra 1. 14 vai dar 4 e sobram 2. Então, no meu caso, 134 dividido por 3, sobram 2. Então, a minha opção seria essa. Mas pode acontecer essa. Dividido por 3 sobra 1, dividido por 3 sobram 2. Então, no meu caso, é essa. Mas pode ter casos que acontece isso, correto? Por que isso vai acontecer? Porque toda vez que eu divido um número por 3, né? Ou melhor, toda vez que eu divido o número por 3, os maiores restos possíveis são o 1 e o 0 e o 2. Só que nesse caso, não é divisível por 3. Então, não vai poder sobrar 0. Então, quando o número não é divisível por 3, ou vai sobrar 1 ou vai sobrar 2. Bom, tenham todos uma excelente tarde, estude bastante, me encha de orgulho lá nas avaliações. Forte abraço.